Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Mais um desses diálogos psiquiátricos, né? Nós vamos entrevistar um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, Mônica Meller. Prazer te ver aí. Nós vamos entrevistar um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, Cristiano Mascaro. E quem está entrando aí, a madrinha dessa nossa conversa, a Cláudia Spessotto, que possibilitou isso, né? E é uma grande honra para mim. E vamos para um naif como eu, que não entendo nada de fotografia, mas muita gente que está entrando aqui entende bastante e vai poder me ajudar, né? Então, vamos esperar daqui a pouquinho. O Cristiano, olá, Ives, querido, tudo bem? Vamos esperar o Cristiano. Mônica, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, quando o convidado é importante como o Cristiano, é isso aí, né? Muita gente querendo ouvi-lo. Que bom. Acho que o Cristiano ainda não entrou. Márcia, querida, grande psicóloga. Opa! F. Mascaro não é você, né, Cristiano? Boa noite, Mônica. Rosa, boa noite. Dona Jane, boa noite. Conrado, boa noite. Oi. Acho que... Não entrou, né? Ótimo, ótimo. Cláudia, hoje é meu anjo da guarda, né? Selma, boa noite. Ah, irmão. Conrado, muito boa noite, muito prazer. Ah, mas é irmão. Olha só. Família Mascaro em peso aqui. Oi, Nath, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Um colega psiquiatra, boa noite. Boa noite a todos. Tem mais uma moça, T. Mascaro aqui, a família aqui. Ah, entrou. Vamos tentar aqui chamá-lo. Acho que agora sim. Opa, boa noite, Cristiano. Boa noite, Tac, tudo bem? Tudo. Muito obrigado pela tua vinda aqui. É uma grande honra, viu, te receber. Imagine, eu que tenho o maior prazer em conversar com você e até notando que vão confundir quem é que é o fotógrafo e quem é o psiquiatra, porque nós temos aí meio parecidos no vídeo. Não, mas depois você fez uma brincadeirinha lá no seu Instagram, dizendo se você estava normal ou não. Achei isso uma brincadeira assim com um psiquiatra, mas depois nós vamos conversar sobre isso. Olha, a nossa madrinha aí, a Cláudia Spessotto, né, sua prima, que fez Isso. esse encontro. Pois é, temos que agradecer à Cláudia, ela é minha prima, filha da Tereza, Tereza que na verdade é minha prima de primeiro grau. E a Cláudia eu acompanho desde criancinha e tive essa surpresa agora dela nos apresentar. Um grande beijo, Cláudia. Olha, e os Mascaro estão todos aí. Seu irmão está aí, a Sônia, sua cunhada Sim. está aí também, né? Uhum. Então, deixa eu te apresentar, e desde o início digo que quando a Cláudia falou de entrevistá-la, eu falei, ele é um grande nome, não vai conversar com um entrevistador naif desses, que tá brincando de entrevistar, mas você tomou coragem e veio. Então, o Cristiano Mascaro é arquiteto, fotógrafo há mais de 50 anos, é mestre e doutor pela USP,
tem vários prêmios internacionais. Você trabalhou na USP também, no laboratório de recursos audiovisuais. Eu tenho uma lista de exposições aqui, algumas delas tive a oportunidade de ver no Instituto Moreira Salles, no MIS, no Paço Imperial do Rio de Janeiro, bom, Centro Georges Pompidou, coleções públicas aí no Museu da Fotografia George Eastman, Biblioteca Nacional da França. Olha, é uma grande honra, e só não falo mais porque aí eu vou pedir para você se apresentar, né? Como é que você começou essa história? Você começou na faculdade de arquitetura, não foi, Cristiano? Sim, eu descobri de fato a fotografia no curso da Faculdade de Arquitetura. O currículo de uma escola de arquitetura é muito amplo, diversificado. Então eu tinha desde aulas de projeto, evidentemente, muitas aulas técnicas também, que eram assim o nosso terror, de cálculo, não é, de a coluna, quanto é que deve medir, essa coisa toda, que são coisas fundamentais, mas evidentemente nós estamos mais ligados nas aulas dos grandes professores, como o Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, e vários outros nessa época que eu estudei na FAO. Mas agora, descobri a fotografia e passei a me interessar assim, pela cidade, não tanto pelo curso de arquitetura e urbanismo que eu estava fazendo. É que quando eu era menino, bem menino, meus pais não tinham carro nessa época, final da década de 50, de 60. Eu estava no ginásio, isso, na idade de 13, 14 anos, e pelo fato de não ter um carro à mão, nem tinha idade para isso, mas eu andava a pé. Andei muito a pé em São Paulo, a partir das Perdizes, onde eu morava. Eu me lembro assim, nitidamente que eu gostava de andar a pé, podia pegar o bonde, mas eu ia até os cinemas, até a escola, que era distante, né? Pela Avenida São João, aquele vale cercado de prédios. E aquilo me impressionava muito. E do tempo assim da Salada Paulista, do Papagaio Verde, eu acho que talvez nem você conheça, Não, mas eram assim, os botecos que a gente frequentava, bem no centrão, Barão da Pissiri, da República. Bem, daí sim, quando eu descobri a fotografia, abrindo um livro do Cartier-Bresson, uma história antiga, e que eu fiquei fascinado realmente pela forma com que ele via o mundo. Não eram exatamente as fotos de grandes tragédias, uma foto jornalística super necessária para nos informar, nem era uma foto turística ou elogio à natureza. Era uma fotografia do cotidiano. Isso me impressionou demais. Como é que algo assim que normalmente a gente não consegue ver, que o aprendiz não tem interesse, pode ser visto e elevado assim, a uma condição de algo assim muito brilhante. E pode ser que eu esteja enganado, talvez você possa analisar melhor que eu, mas nesse momento eu decidi, vou ser fotógrafo. Realmente fiquei apaixonado por essa maneira de poder ver o mundo. Fiquei assim, mas será que isso é um trabalho? Descobri que sim. Né? Acabei terminando a faculdade, trabalhei na revista Veja como repórter fotográfico, e depois tiveram as variações todas aí ao longo dos anos, né? Quando eu voltei para a universidade para trabalhar, e depois quando eu criei uma certa independência, realizando meus trabalhos de trabalhos pessoais, né? Autorais, melhor dizendo, a respeito de cidades. Seus pais acharam essa escolha interessante? Quer dizer, meu filho ia ser arquiteto, agora vai ser fotógrafo. Imagino que naquela época não soava bem, né? Perdão, é que a tela escureceu, eu tive que tocar o dedo nela aí para clarear. Perdão. A pergunta era, os seus pais acharam isso engraçadinho? Quer dizer, o meu filho vai fazer arquitetura e de repente vai virar fotógrafo. Que negócio é esse? Pois olha, meus pais eram educadores, né? Meu pai era professor de pedagogia na universidade e independente ou além disso, né? Era uma pessoa extremamente compreensiva, eu acho que valorizava assim essa minha opção. Se eles acharam estranho, não falaram nada. E assim eu pude ingressar na Veja, terminando a faculdade. E lá sim sofri um certo preconceito, um preconceito ao contrário, assim, de alguns jornalistas brilhantes que eu tive, com quem eu muito aprendi, com os quais eu muito aprendi,
diziam, mas como? Assim, você é um engenheiro trabalhando aqui de fotógrafo? Eu já ficava meio chateado, porque com o maior respeito pelos engenheiros, né, existe aquela velha rivalidade entre engenheiro e arquiteto, né? Então, e diminuindo a minha atuação, né, como fotógrafo de revista, né? Onde eu aprendi muito mesmo. Eu tinha, evidentemente, uma formação acadêmica, artística, de uma escola de arquitetura, e lá eu aprendi o dia a dia do trabalho. Você tinha que, além de talvez ser sensível e criativo, você tinha que ser esperto. Então, isso para mim foi extremamente importante. Foi um período. Eu vi uma entrevista sua no Itaú Cultural, acho que um tempo Uhum. atrás, e eu vi essa expressão que você falou lá. Veja, eu aprendi a ser esperto. O que quer dizer isso? Olha, é porque você tem que voltar com a melhor foto. Senão, o diretor da revista pode até te demitir, se você ocorre muito nesse erro. Eu presenciei assim as coisas mais variadas durante um dia só, uh, exemplificando. Não, numa manhã, me mandaram fotografar um diretor de banco, o famoso boneco, que era chamado, fazer aquele retratinho inexpressivo para colocar junto ao título da matéria. À tarde, eu fotografei a Elke Maravilha desfilando para o Denner, perdão, para o Clodovil. E à noite fiz um jogo de futebol. Então, tudo isso cansativo e talvez desinteressante, pelo contrário, era extremamente estimulante. Tínhamos que mudar de linguagem, de aproximação com o assunto, várias vezes por dia. E isso acho que me deu uma certa prática, né? E esperto porque realmente às vezes você tem que, pedindo licença, com educação, pisar no calo dos outros, não para conseguir aquela foto. E uma certa hoje isso mudou muito, nós somos bem respeitados, eu imagino os fotógrafos, mas num tempo assim a gente levava umas entortadas, tal, né? Sai moleque, essas coisas desse tipo. Então, mas isso me deixava assim, muito animado. Olha, tem alguém te dedando, dizendo que você contou a boca pequena, que se você não fosse fotógrafo, você seria cantor. Os podres aparecem, não é verdade? Não, ainda bem. Ah, não, eu nunca tive essa pretensão, porque eu sou realmente extremamente desafinado. Eu É. adoro música, me emociono demais. Fico, às vezes, no YouTube, na televisão, lá clicando e vendo alguns espetáculos de música e tal, coisas que me emocionam muito. Mas não tenho realmente nenhuma tarimba, nenhuma voz para isso. O que eu acho que foi muito certo na minha vida, eu não ter exercido a arquitetura. Talvez eu, não sei, poderia ser um arquiteto médio, mediano, né? Mas eu tenho a minha mulher e duas filhas arquitetas. E há um tempo, uma delas falou: pai, ainda bem que você virou fotógrafo e não arquiteto. Porque eu sou metido a fazer uns puxadinhos aqui em casa, sabe? Sei. Um projeto modesto, o único que eu fiz junto com minha mulher, logo depois de formados, na casa onde nós moramos até hoje. E que é muito modesto, mas é uma casa gostosa. Mas depois vieram os puxadinhos. Os filhos foram nascendo, né, a família aumentando. Eu, quando eu saí da USP, eu tive que mudar todo o meu escritório aqui para minha casa, que daí eu resolvi ser um fotógrafo independente. E tudo isso resultou em algo que eu gosto até do que eu andei fazendo aí nesses puxadinhos, né? Agora, fundamentalmente, onde eu estou agora é um projeto daí da minha filha, da Tereza, que eu queria que ela fizesse um projeto para mim. Então, eu inventei um projeto só para computador, né? Um espaço, porque eu tinha um espaço muito maior, de 50 metros quadrados, que eu moro longe, então isso foi possível, ter um terreno maior, e então, tive inicialmente um escritório junto à casa de 50 metros quadrados, mas daí eram não sei quantos mil negativos guardados em armários de aço, essa coisa toda. Daí eu percebi que quando eu mudei para digital, que eu não precisava disso, certo? 2 HDs de 5 tera substituem os armários de aço. E assim eu mudei para cá, onde eu estou falando com você. Você tem uma das suas fotos deslumbrantes aí atrás, não é? Sim. É uma das fotos mais famosas. Bom, há várias fotos famosas. Uma das nossas colegas lá da USP, que não entrou ainda, a psiquiatra a doutora Bassi, tem na sala dela uma parede inteira
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma foto sua do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, também maravilhosa. Né? Uhum. Escuta, você já deu uma dica aí, que todo mundo que pensa em São Paulo pensa em fotografar a Avenida Paulista, que é o retrato da cidade, mas você prefere o centro, né? Eu tenho foto sua do Viaduto do Chá, você sempre fala da Avenida São João como algo icônico para você, não é isso? Isso. Pois é, eu durante muito tempo eu cismei com a Avenida Paulista, assim, que ela me parecia um pouco, ah, não sei, sem a, sabe, tem uma teoria, não, uma estética assim japonesa, que é o wabi-sabi, que é a beleza na imperfeição. Hum. De descobrir, né? E é justamente isso que mexe também com o cotidiano, você iluminar o cotidiano ou tornar bela algo que normalmente as pessoas acham defeituosa, né? Então, a Vila Paulista sempre me pareceu assim, sabe, eu simplificando, sem sal. Até que, então, preferi o centro, que já tem um pouco assim o tempo passado, essa coisa toda, né? Mas há pouco tempo surgiu uma dupla surpresa, novidade assim na minha vida. Me convidaram para fotografar a Avenida Paulista com um celular. E celular eu nunca tinha levado ele muito a sério como câmera fotográfica. Eu fotografava a família, né, em passeios, essa coisa toda, umas coisas realmente que não tinham grande interesse. Daí eu fiquei entusiasmado. Eu falei, bom, então vamos ver como é que é. E gostei muito. Eu fiz uma exposição, o Marcelo Greco, grande fotógrafo e amigo, foi o curador dessa exposição, eu e o José Bassiti, um outro fotógrafo assim, maravilhoso. Perdão, falar um outro fotógrafo maravilhoso, parece que eu estou somando a mim, não, ele que é exatamente um grande fotógrafo, né? O Zé Bassiti, que fotografa a cidade de uma forma assim, constante, espetacular. E nós dois fomos fotografar também na Paulista. E eu então descobri que é possível, tecnicamente, e que você precisa entender as limitações, né? Com tudo que você trabalha. As limitações daquele aparelho. Não querer fazer com ele uma foto que necessitaria muito mais resolução, lente de correção de perspectiva, essa coisa toda. E então, levando isso em conta, algo que me surpreendeu, né? Foi uma descoberta. As pessoas não reclamam que você está fotografando. Se a gente está andando para lá para cá com uma câmera vistosa, lá vem um segurança, lá vem uma pessoa, ou você aborda uma pessoa dizendo que quer fotografar, ou ela vê simplesmente, como já aconteceu comigo, a câmera dirigida a ela e reclamam. Olha, meus direitos, não sei o quê, não quero, tal. Bom, em suma, com o digital, perdão, com o celular, todo mundo está fotografando. Eu acho isso interessante. Eu acho que isso muda um pouco o conceito, né, do que é fotografia. Antes as pessoas fotografavam, já era algo extremamente democrático, porque as pessoas podiam ter uma câmera, né? Ousavam ou tinham a coragem, não era necessária essa coragem, mas compravam uma câmera fotográfica, mesmo muito simples, e, perdão, está entrando aqui uma. Deixa eu ter que dar um toque aqui, né, porque entrou um teclado aqui de alguém, a Cris Meirelles, com o maior respeito, as pessoas que estão. Eu não estou conseguindo tirar e ver a minha fisionomia. Espera aí, então vamos ver. Eu vou tirar aqui os comentários, vamos ver se eu sou desativar. Estou vendo ali e tal. Não, é que entrou de repente aqui, subiu e ficou. Ah, subiu um teclado, tá. A minha fisionomia. Entrou um teclado. Então, eu estava dizendo do celular. As pessoas, como todo mundo está fotografando, e a postura também da gente é diferente daquela, né? Do fotógrafo que põe a câmera aqui no olho, fica e fecha o olhinho e tal. Isso me deu uma liberdade muito grande. E muito sossegado também, porque alguns seguranças podiam achar ruim, mas daí eu sempre conto, eu acho que é uma piadinha que todas as minhas filhas acham tão sem graça, mas eu digo, se vier um segurança, eu pego o telefone e falo assim, alô, mamãe, vou chegar mais tarde para jantar, qualquer coisa assim. Dá para disfarçar, né? O celular, sobretudo, é um telefone, né? E fiquei surpreso pela qualidade, né? Fizemos uma exposição, eu e o Zé Bassiti, na Biblioteca Mário de Andrade, com impressões de um certo tamanho, que dá para fazer uma exposição, não são pequenas, ela aguenta uma reprodução assim maior, eu acho que era 40 por 60, se não me engano, e fiquei muito entusiasmado, né? Eu até esqueci que na Paulista é um dos locais que mais se rouba celular.
né? Mas não fui assediado e deu muito certo. Olha, o bom de entrevistar alguém tão querido é porque eu não preciso fazer entrevista. As pessoas já estão oferecendo uma série de perguntas muitíssimo interessantes aqui para você. Um grande colega médico, Tarso Adoni, já estava me fazendo uma pergunta aqui que eu já tinha aqui. Ele disse o seguinte: Cartier-Bresson achava que a cor não era coisa de fotografia. Eu já tinha aqui que te perguntar por que preto e branco? Por que os grandes fotógrafos como você preferem fotografar preto e branco? Olha, eu já respondi a essa questão, né? Muitas. Olha, estão dizendo que o seu rosto está coberto. Eu vou desativar os comentários, assim você fica Isso. bonitão na tela toda. Então, eu já tentei responder essa questão, já respondi essa questão de várias maneiras diferentes. Nenhuma me satisfez. Mas, basicamente, porque quando a gente está começando a fotografar, estava muito mais ao nosso alcance fotografar em preto e branco. A gente comprava o filme, revelava o filme, podia ter seu laboratóriozinho, né, debaixo da escada, né, dentro do banheiro, enquanto que as fotos, os filmes coloridos eram muito mais caros e mais complexos, né, o processo todo de revelação. Talvez porque essa escola também fotográfica, né, depois da Segunda Guerra, com Cartier-Bresson, André Kertész, Robert Frank, vários fotógrafos sensacionais que realmente nos fizeram a cabeça, fotografavam em preto e branco. E assim eu, apesar de ter descoberto depois grandes fotógrafas, a Maureen de Sigat, que é uma grande amiga minha mentora, ela fotografava, ela publicava na revista Realidade reportagens maravilhosas, coloridas, né? A própria Cláudia Antujar, outra grande inspiradora minha e protetora, né? E daí eu fui fazendo esse caminho e percebo que muitos fotógrafos hoje estão ligados assim ao filme preto e branco, a fotografia, a filme não existe mais. Existe, mas quase ninguém mais usa. E tem uma questão também, não sei se pode chamar estética, ela é um elemento a menos da realidade no seu trabalho, né? Nós trabalhamos com um processo assim, vamos dizer, intuitivo de registrar a realidade de uma forma que você não domina o que está acontecendo, ao contrário do pintor, do escritor, que tem um campo em branco e pode ir criando e até corrigir ao longo da criação o seu trabalho. Nós não. Então, eu me sinto assim diante de uma cena de cidade como um maestro que não tem batuta alguma, entende? Eu não consigo, diante daquela orquestra confusa, né, dirigir as coisas. Quando você acha que vai conseguir uma boa foto de enquadramento, de luz, alguma coisa para na sua frente e pode perturbar tudo. Então, nessa correria toda e tal, acho que o preto e branco acaba sendo um elemento, ou proporciona um elemento a menos, né, da vida real que você está querendo representar. Eu vi várias e várias fotos suas extraordinárias com pessoas. Eu me lembro de uma que são dois rapazes carregavam farinha, estão com o corpo farinhado, um pouquinho branco, um coloca o cotovelo no ombro do outro, né? E aí você está falando de fotografar gente na Paulista. Nunca ninguém, ou você não pensou ou temeu que alguém um dia bate na sua porta e diz assim, e o meu direito de imagem, como é que fica? Não, já aconteceu uma coisa semelhante. Quando eu fotografei esses dois carregadores de sacos de farinha, nem se pensava nisso. As pessoas já ficavam envaidecidas de serem chamadas pelo fotógrafo para fazer um retrato, né? E esse, particularmente, foi assim, muito marcante na minha vida de retratista, né? Ao longo do tempo que eu caminhei pelas ruas da cidade. Agora, uma vez eu fotografei lá no Ipiranga, tem um baile diário num clube, queria lembrar o nome dele agora, isso faz muito tempo, 15, 20 anos. É o que? É um baile da saudade? É um baile Saudade, isso tipo aí. Piratininga, tipo... Isso é incrível. Todo dia, com exceção de que segunda-feira, tinha um baile com orquestra e crooner, uma coisa assim que não se fazia mais na época, né? E os velhinhos, já alguns solteiros, outros casados, que iam com a sua esposa, e outros que iam avulsos,
né? Nem aposentado e tal. Acho que ele dizia que ia até a esquina ali conversar com os amigos e surgiram muitos romances. Então, aconteceu que num domingo havia um almoço servido num pequeno restaurante que tinha lá, e eu vi uma senhora que estava muito elegantemente lá almoçando, e não me ocorreu, porque isso de pedir autorização, as pessoas normalmente não autorizam. Né? E também você fazer roubando a imagem também é um certo inconveniente. Mas, de qualquer forma, nessa época a gente fotografava como se estivesse fazendo uma reportagem, né? Num lugar público, essa coisa toda. E essa exposição foi para uma exposição, essa foto foi para uma exposição, justamente no Instituto Moreira Salles, no tempo que era lá na Rua Piauí. Era uma homenagem a São Paulo, que fazia 450 anos. Então, por um azar muito grande, a foto, como eu gostei muito dela, fez parte da exposição. Uma sobrinha dessa senhora, advogada, chegou lá e subiu nas tamancas, ou chutou o pau da barraca, não sei, chamou a direção, eu não estava lá. Daí me ligaram, preocupadíssimos, né? O Instituto Moreira Salles, evidentemente, tem uma imagem a preservar. E o que eu faço? Né? Me disseram, me perguntaram. Eu falei, olha, tira da parede, entende? Porque a moça não está mais aí. Né? Se ela voltar e foto, que foto? A gente escondeu a foto. Né? E a coisa realmente não foi adiante. Né? A gente teve alguns problemas assim, no tempo que eu estava na editora Abril, não. Essa história é um pouco difícil de contar, mas de qualquer forma, eu estava em São Luís do Maranhão, fotografando. Estava na zona, falando zona não precisa dizer do Meretrício, não, era a zona do Meretrício, a zona de São Luís do Maranhão. Região mais ou menos perigosa e tal, mas eu acho que isso nunca foi um grande problema para eu fotografar. Eu estava num bar fotografando jovens, tem umas fotos que eu gosto muito, de uns 5, 6 rapazes bonitos, dentro de uma luz de janela, que a gente chama, mas era uma luz de porta, que vinha num boteco realmente mínimo, nessa região de São Luís. Fotografei várias personagens. Quando alguém falou, chama a Nurdinha, né? E veio a Nurdinha, entende? Quer dizer, aquela coisa assim, com um biquíni mínimo, né? E eu fiquei sem graça de não fotografá-la. Ela podia ficar ofendida, porque realmente achei que aquilo não é muito o meu jeito de fotografar pessoas. Jamais fotografei uma pessoa naquelas condições, naquela situação. Então eu fotografei e ela acabou saindo na revista Veja, essa fotografia, e realmente daí deu um processo, essa coisa toda. Mas ela também disse que eu a abordei na porta do pensionato. Daí ela exagerou. Né? E daí não sei, isso foi rolando, para o bem e para o mal. Eu acho que ela foi indenizada por isso, pela editora Abril. Né? Mas às vezes acontece, escapa do controle da gente. Né? Eu ali, por realmente educação, né? Acabei fazendo a foto, né? E, em suma. Mas estamos sujeitos a. Tem várias histórias que não exatamente desse tipo, mas que são engraçadas da vida da gente, que está sempre andando, xeretando aqui e ali, né? Eu gosto muito de fotografia, mas então se eu disser algum termo incorreto, você me corrige. Até onde eu sei, existe uma coisa que se chama momento construído e momento roubado, não é isso? Um dos que causou maior tristeza para mim foi aquele do Doanô, aquele beijo em frente à prefeitura, no Hotel de Ville, que eu achei que era espontâneo, mas depois eu soube que era montado. Você, quando pede para as pessoas fotografar, você não diz como é que eles vão se dispor ali, não é? Essa foto aí dos vários rapazes, você pede para fotografá-los, mas você não diz você aqui, você ali. É um misto, quer dizer, você não monta a foto, mas não é uma foto roubada, é uma foto espontânea até certo ponto. Sim. Eu vi na exposição do Irving Penn, grande fotógrafo americano, Sim. Um filminho que a mulher dele fazia, dele arrumando um grupo de pessoas. Ele criava ali uma escultura, era como se fosse um escultor ajeitando, né, o braço de um com a perna de outro, essa coisa toda. Eu nunca tive essa prática também, porque eu nunca fui um fotógrafo de estúdio, onde normalmente é mais fácil você dirigir as pessoas, você trata com modelos, ou pessoas que estão ali dispostas, foram até o estúdio, foram iluminadas, estão ali entendendo, né, que ela será retratada. E o fotógrafo, então, tem uma certa autoridade sobre aquela situação.
Eu, como fotografo na rua, pessoas que eu encontro espontaneamente, né? Eu tive a sorte de esse retrato dos dois carregadores de sacos de farinha, eu não precisei dizer nada a eles. Eles posaram ali como duas estátuas gregas, eles com aquela pele toda, né, com farinha, aquele dos sacos de farinha que eles carregavam, e, e devido à algazarra também, porque havia vários outros colegas ali em volta, e eu querendo fotografá-los, e eles posando, e todo mundo dizendo, vai sair na Playboy, aquela coisa toda e tal. Mas eles fizeram isso com uma segurança e eu repito essa imagem sempre, parece que nós tivemos assim, estávamos protegidos por uma redoma de vidro que nos isolava de toda aquela grande confusão. Então são esses momentos mágicos assim que e naquele tempo eu não podia ver a foto. Falei, será que deu certo? Né? Precisava esperar horas, às vezes dias, até revelar o filme. Não? E aquela penca, eu chamo de penca de garotos também. Eles realmente posaram de uma forma espontânea, né? Que eu não precisei dizer nada para eles. Eu acho que acaba havendo assim, uma troca, né, de intenções, né, entre o fotógrafo e o fotografado. E eu sempre tive muita sorte deles oferecerem para mim a foto. Nunca precisei alterar as coisas. Deixa eu te perguntar, aquela foto que você tirou, uma coisa é o retrato, se é que é um retrato real daqueles garotos, a outra é o que você está vendo deles, e uma terceira, eu estou vendo uma outra foto também. Quer dizer, a mesma foto pode ser vista com outros olhos por várias e várias pessoas. É isso mesmo? Sim, eu acho que cada pessoa tem a sua capacidade ou a sua mentalidade, né? Seu conhecimento para analisar uma fotografia. Eu tenho um belo exemplo de uma foto que eu gosto muito, por mil razões, até pela dificuldade de fazê-la, que eu estava em Paris, naquela praça do Trocadéro, que a gente vê a Torre Eiffel ao Sim. fundo. E rodeando todos nós, turistas ali e tal, que a gente nunca acha que é turista. A gente acha, não, sou um fotógrafo, estou aqui e tal. Mas é um turista a mais que está ali olhando as coisas. Havia aqueles negros africanos, certamente de um país colonizado pela França, e que estava ali nas mãos uma torre Eiffel iluminadinha, com uma lâmpada, né, vendendo. E no fundo, eu tive muita sorte, o fundo que passava pela cabeça dele aqui era a torre Eiffel iluminada lá no fundo. Né? Então, isso para mim é um retrato um pouco da condição, né, desses povos que foram colonizados e que daí tem que ir à terra dos colonizadores para sobreviverem. E um francês que eu conheci, vendo essa foto, falou, nossa, olha a que ponto chegou Paris. Entende? Então, fiquei um pouco assustado, porque a foto é uma coisa em aberto, né? Que normalmente não é exatamente aquilo que a gente quer comunicar, não quer dizer. Né? Por aquilo, nitidamente, me parece, assim, pela beleza, a fortaleza de um negro, e tecnicamente também, na época eu trabalhava com a Leica, que tinha uma lente excepcional, então num lugar assim escuro, a gente tem, isso é próprio assim, de exigência de fotógrafo, tem detalhes no rosto dele, na roupa dele, essa coisa toda. Então essa foto para mim tem essa importância, por um lado, e uma certa preocupação, uma certa decepção, porque eu imagino que outras pessoas vão entender essa fotografia, né, não como um comentário, não, uma denúncia, mas de sentidos opostos. Uhum. Esse lugar aí, o Trocadéro, onde tem a famosa foto do Hitler, não é? Com a Torre Eiffel atrás, não é isso? Entendi. É o local onde tem a famosa foto do Hitler, com, Sim. né? Com a Torre Eiffel atrás, é o Trocadéro, não é? Exatamente nesse ponto. A conquista. E, é, eu vi fotos suas as mais diversas. Eu estou com o seu livro aqui de Tóquio, Jornada Tóquio, né? Vi fotos suas de Havana, Portugal, Manaus, Biblioteca Nacional, São Luís, Salvador. Mas São Paulo é uma referência para você. Um dos nossos amigos aí ouviu provavelmente uma entrevista sua onde você dizia que você não acha São Paulo bonita. Você acha que São Paulo é uma referência, mas não é uma cidade bonita. Né? Como é que é fotografar para você? Você não está fotografando Paris. O que você está fotografando? Não, olha, tem algumas cidades, como Paris ou mesmo Brasília, com o maior respeito pelos grandes arquitetos,
né, principalmente o Niemeyer, que a construiu quase inteiramente, são cidades previsíveis, o que não implica em que a gente não queira fotografar, não goste, não se inspire, né? Paris é um problema, porque você passa eternamente fugindo do clichê, né? Do que já foi fotografado, né? Ao infinito. Uhum. E São Paulo, eu sempre digo, não é bonita, lógico, né? Mas ela é interessante. Eu acho que isso que torna assim, uma grande atração, né? Pelo menos para mim. A cada esquina, eu nem preciso andar muito, nem ir aos lugares onde eu teria belos pontos de vista. Não é isso, eu ficar rodando num quarteirão, né? Certamente, enquanto eu estou lá do outro lado e eu volto, estará acontecendo uma outra coisa. E eu acho que é isso, para mim, é um desafio. Que é isso, é descobrir, elevar algo comum que ninguém está vendo, né? A uma certa condição de beleza, uma beleza entre aspas, vamos dizer assim, mas que a gente possa apreciar, né? Justamente pela surpresa. Então, eu já ouvi a observação de alguém, mas essa não é São Paulo para mim. Eu sinto muito, né? Quer dizer, eu quando estou lendo um livro, eu não tenho a pretensão de falar, mas você não escreveu o que eu queria, né? Da maneira como eu queria. É a linguagem própria, autoral. E é evidente que eu dou importância para as pessoas que veem né, as minhas fotos apreciando ou não. E eu já vi você, algumas matérias com você. Me parece que às vezes você vai buscar uma foto específica, e outras vezes você é um flaneur. Você começa a andar pela cidade e de repente uma coisa te chama atenção e depois você continua andando e outra coisa te chama atenção. Existe isso? Sim. Olha, hoje você tem que estar predisposto, né, ao imprevisto. Isso acho que assim, é fundamental. No meu trabalho, né? Eu acho que quem trabalha em estúdio, evidentemente, não tira a importância desses trabalhos. Mas eu, muitas vezes, já aconteceu, eu levanto e vou à Praça da Sé fotografar. Mas, por alguma razão de condução, eu desço a 200, 300 metros da Praça da Sé e, nesse caminho, eu sou desviado, minha atenção é desviada para outras coisas que acontecem. E assim eu não posso hesitar. A Praça da Sé fica para outra vez. E acabo sendo atraído, né, por outras coisas mais interessantes. Boa parte das minhas fotos, como essa que está aqui atrás de mim, fazendo uma observação. É a única foto que eu tenho aqui na minha casa, né? Porque, de fato, eu gosto muito dela e aqui no escritório povoei, né, de minhas coisas. Né? Na minha casa, que está aqui a 10 metros desse escritório, eu tenho muitas fotos, todas de amigos com quem eu fui trocando. Né? Me sentiria assim, um pouco fazendo autopromoção, qualquer coisa assim, né? Colocando fotos minhas, né? Como um cenário, né? Na minha casa é a galeria do meu trabalho. Né? Então lá tenho fotos de grandes amigos, grandes fotógrafos, né? Que eu curto, né? Tanto ou bem mais que as minhas próprias fotos. Mas então, você perguntou, eu falei, tá vendo? Eu disse que eu sou falante. Acho que falamos de flaner, né? De você ir andando e Assim, vendo o acaso, né? tanto é que essa foto aí, isso que eu dizer, eu levantei muito cedo, tenho essa mania de acordar cedo, porque eu chego nos lugares com a ilusão que eu domino aquele lugar, antes das próprias pessoas que vivem ou trabalham naquele lugar. Né? Às vezes eu chegava nos prédios de escritório lá do centro da cidade, antes que os funcionários, né, começassem a chegar. E daí eu me sentia mais à vontade. As pessoas me viam, você já está aí e tal, eu vi que ele é, né, parente do zelador, qualquer coisa assim. Bom, e essa foto, então, eu, do posto de gasolina, eram 5 e tanto da manhã, e eu saí para ir para Guarapiranga. E da onde eu saí, que é da minha casa aqui, tive que pegar Raposo Tavares e fazer uma curvinha ali no viaduto, com aquele viaduto que passa ali em cima do Rio Pinheiros, né? Que vai em direção a Rebouças, que ali ainda é a Francisco Morato. Fiz uma curvinha para passar ao lado do Jockey Club. E havia esse posto de gasolina, sabe, iluminado dessa forma, e que ele, solto do espaço, porque não tinha sido inaugurado ainda, mas eles iam estar testando a iluminação, essa coisa toda, não havia uma bandeirola daquelas de troca de óleo, de marca, de gasolina, essa coisa toda. E realmente ele flanava ali, ou flutuava, perdão. Uhum. Ou flanava até, vamos dizer, eu que estava flanando ali e É. tal. E isso me impressionou muito. Não sei porque me lembrou uma cena de um filme, eu não me lembro qual desses
do Spielberg, eu acho, que tem uma nave espacial que É um desce. futurista, né? Um ET, alguma coisa assim que está descendo a É, nave espacial, é. e isso me lembrou, pode ser por imaginação minha, né? Mas eu gosto dessa foto, realmente, assim. Então, ela está aqui para eu me lembrar desses momentos, assim, me encorajar a acordar cedo novamente, né? E sair por aí. Existe uma especialização do fotógrafo, não é? Quer dizer, se eu for ver, certamente você conhece, se eu for ver uma exposição daquela Susan Meiselas, eu vou ver guerra, vou ver qualquer coisa assim. Da Dorothea Lange, vou ver a Depressão Americana, do Araquém, vou ver bicho. Você é um homem urbano, né? Você é um fotógrafo urbano. Você não gosta de fotografar a natureza. A sua grande especialização, pode-se dizer isso, é que se bem que você retrata também pessoas, mas a cidade é a tua maior especialização, teu maior tesão de fotografar? É, eu me lembro de uma matéria, um comentário, não é que saiu uma matéria, que o Roberto Pompeu de Toledo, um grande jornalista, me comparando assim, respeitosamente, certo? Eu entendi, como aquele cachorro que desce de um carro na cidade e começa a ver os muros, como ele usou a expressão, a verificar, não é, agora não me lembro a expressão que ele usou, nem checar, os muros, postes, essa coisa toda e tal. Então, eu realmente, quando eu chego na cidade, eu saio farejando por aí dessa maneira. Os retratos, eu gosto muito de fazer, esses que eu encontro pelo meio da rua. Dentro de num tempo que eu podia entrar num restaurante modesto do Brás e entrar na cozinha do restaurante para fotografar. Então, são de pessoas que nunca me encomendaram um retrato. Se alguém me encomenda um retrato, a coisa muda. As pessoas vão querer aparecer belas, iluminadas de uma forma que eu não tenho, nem sei mexer com flash, essa coisa toda, né, com iluminação artificial. Eu percebo a cena quando ela já existe essas condições que me permitem fazer o que eu julgo uma boa imagem. Né? Então, gosto de dizer isso a respeito dos retratos. Agora, as cidades são, não só São Paulo, lógico, porque eu moro, vivo hoje um pouco afastado, a 20 quilômetros de São Paulo, mas isso jamais me impediu, né? Ou até me faz sentir saudades de pegar Raposo Tavares, apesar dos congestionamentos, e chegar na cidade. A hora que tem uma lombada grande na Raposo, quase chegando na cidade, eu vislumbro quase a cidade toda, né? Aquela elevação, né? O espigão da Avenida Paulista. E me sinto bem, porque eu conheço, eu manjo, entende a reação das pessoas, onde é que eu devo frequentar, o que é mais perigoso ou não. Nunca tive problema nesses 50 anos, realmente nunca aconteceu nada comigo. Numa outra cidade, que eu gosto muito de fotografar, como o Rio de Janeiro, eu já me sinto um pouco assim, sem saber o que é perigoso ou não. Sim. Em Salvador, a mesma coisa, uma cidade que eu adoro, tenho uma bisavó baiana. Uma vez andando numa rua, alguém gritou: Meu, sai daí que você vai ser assaltado. Eu não tinha a mínima ideia, entende? Eu achei que era com aquele cheirinho de acarajé e tal, eu estava inebriado por tudo aquilo. Né? E assim por diante. Outros lugares, né? Outras grandes cidades, eu aprendi, não digo tão recentemente, de uns 15 anos para cá, ou 10 anos para cá, que eu pude viajar mais, de uma forma mais independente, para fazer o meu trabalho. Então, encasquetei com arquitetura. Não fazer foto de arquitetura para revista ou livro de arquitetura. Talvez até me sirvam para isso. Mas da minha própria cabeça, entende? Elegendo certos edifícios, que talvez nem sejam os mais ícones da arquitetura mundial, mas tive chance de ir no Japão, sabe, agora recentemente fui a Ville Savoie, que é uma casa de 1929 do Le Corbusier, que é um marco assim da arquitetura moderna e tal. Então eu estou me dando esse privilégio, né, de fotografar arquitetura, numa exposição que eu fiz no Sesc Pinheiros o ano passado. Havia muitas fotos, né, recentes que eu fiz desses edifícios, edifícios que eu só conhecia de aulas de história da arquitetura, né, o prédio da Pirelli em Milão, e assim vários outros de arquitetura mais arquitetura moderna, contemporânea. Né? Então, isso, de uma certa forma, não é uma fuga, é porque eu me senti impossibilitado de fazer e me comportar e fotografar aquilo que eu fotografava na década de 70, 80, 90. Né? As pessoas não querem mais ser fotografadas. Né? Já levamos entortadas tal, de pessoas que eu pedi para fotografar.
os prédios são todos cercados. Shopping center, você não consegue nem entrar com a câmera pendurada no pescoço, como já aconteceu, que um sujeito, eu respeito um vigilante que tem, ou segurança, que está lá trabalhando e pago para isso, mas não tem a informação, né, de entender que eu estou passeando com a minha câmera. Né? Já fui proibido de fotografar numa calçada em frente a um shopping. O segurança disse que eu não podia fotografar dali. Então vai virando assim uma, ainda mais hoje em dia, com essa coisa da arbitrariedade toda, fica assim muito difícil. Então, como quase tudo é proibido, vou lá, vou fazer aquilo que ninguém vai me amolar. Né? E tem sido um período assim produtivo, imagino, bom, louco para voltar a circular por São Paulo. Espero que essa quarentena realmente às vezes eu dou uma fugidinha, tal, meus filhos devem estar vivendo aí e tal, mas não dá para deixar ali ao supermercado, né, e comprar um vinho e tal para voltar para cá. Não vou pedir para eles que moram, né, na cidade, a 20 quilômetros de distância. Mas eu estou imaginando que logo mais eu vou sair correndo por aí, eu estou com saudades. Você que é um grande fotógrafo, um fotógrafo internacional, o que você acha desse... Eu vou dizer, vou me encorajar a dizer que é um mau uso da fotografia. Quer dizer, tem 2 bilhões de fotografias no Facebook. Todo mundo sai por aí com um celular e sai fotografando por aí e se diz fotógrafo. O cara vai no museu, fotografa o museu todo, ao invés de olhar, e depois não lembra o que viu no museu. Está havendo um mau uso da fotografia? Quer dizer, um uso vulgar da fotografia? Olha, evidentemente, muitas dessas fotos são vulgares, né? E estão vulgarizando ou banalizando a fotografia. Mas isso não me importa muito. Há mais tempo já se falava que a fotografia é democrática, porque, ao contrário, né, da pintura, eu acho que poucas pessoas se encorajavam a ir até a casa do artista, ir lá comprar pincel, tinta, tela, essa coisa toda e pintar. Agora, fotografar era razoavelmente fácil. Né? O mais difícil era colocar o filme na câmera. Quantas pessoas, às vezes, me pediam para ensinar a pôr o filme na câmera, essa coisa toda. Mas já existia, então, essa democracia, né? Essa capacidade, essa possibilidade das pessoas fotografarem. Né? Mesmo cometendo erros absurdos, né? Porque você levava nas lojas, né, dos laboratórios e punha lá o filme para revelar e já saía depois uma maquininha automática, aquelas cópias, né? Acho que 6x9, né? Por aí. E até um funcionário laboratorista do laboratório da fotótica falou: Cristiano, você não sabe quantas fotos de orelha são feitas. Né? Eu não entendi bem. É porque as pessoas eram tão ignorantes que punham a câmera com a objetiva voltada para o rosto e pá, tocava um flash e saía a orelha das pessoas. Bom, hoje o celular, isso realmente expandiu de uma forma assim incrível, de uma velocidade. Isso não me incomoda só o pau de selfie, que realmente é outro trambolho que anda por aí e tal. Ela deu umas cutucadas já, a gente desavisada. Então, o que eu acho é que as pessoas, se a gente pode comparar, imaginando se as pessoas começassem a ler, seria muito bom. Então, acho que hoje está todo mundo se educando, está educando o seu próprio olhar. Porque há, evidentemente, aqueles que não têm a mínima intenção de nada, não? Esses que entram em museu e fotografam. Eu já vi figuras assim de costas para a Mona Lisa, imitando o sorriso da Mona Lisa para o namorado. Não sei se ele gostou, se ele achou parecido, né? Mas tem assim, o comportamento, assim, um quadro belíssimo que eu vi do Botticelli, que é Nascimento de Vênus, que você precisa realmente ajoelhar. Essa pessoa sentou, porque o vidro o quadro está protegido por um vidro, e tem assim uma moldura, o nosso tinha fora da pintura, né? Que as pessoas se sentavam ali e ficavam fazendo assim, né? Com o dedo e tal. Um horror. Mas isso é incorrigível, né? Não dá para atender todo mundo. Mas eu acho que tem pessoas, né? Eu ainda hoje conversei com uma fotógrafa de Ana Mello, fotógrafa de arquitetura, que dá aula na Vila Nova Cachoeirinha, né? E incentivando os alunos a fotografarem, e hoje com celular. Porque antes precisava ter filme, revelar o filme, essa coisa toda e tal. E era impraticável você
exercitar esse tipo de coisa. Eu acho que então as pessoas aperfeiçoam o olhar, né? Diferente daquele olhar distraído, né? Quando você está em algum lugar, que está mais prestando atenção na atravessar a rua, tem que prestar atenção sempre, não vai se distrair porque é perigoso. Mas, de qualquer forma, não tem a cabeça voltada para alguns signos da cidade que são importantes observar. Às vezes, da própria casa, né? Eu participei do júri de um trabalho interessante que eu fiz muito tempo atrás, que é o Jorge Rhein, que eu acho que era secretário do Planejamento de São Paulo, Uhum. que lançou uma espécie de um concurso chamado A Cidade Também é Sua Casa, para que as pessoas, não só de São Paulo, mas de todo o interior paulista, né, se interessassem e apreciassem as suas cidades. Então, acho que isso é sempre bom. A fotografia leva esse caminho de incentivar assim, a observação positiva, né, desse entorno, em torno desse entorno, né, que está em torno, repetindo, não fujo aqui do entorno que está em torno de nós. Eu acho que essa discussão já é anacrônica, mas de qualquer forma ela existe ainda. A questão da fotografia como arte, fotografia, pintura. Eu fui assistir uma exposição dadaísta há muitos anos e o Man Ray dizia que eu pinto o que não pode ser fotografado e fotografo o que não pode ser pintado. Quer dizer, ele acabou com esse papo, né? Como é que você vê essa história do fotógrafo e da pintura e da arte? E, por fim, dá para viver de. Você sim, mas dá para viver de fotografia no Brasil? Se tiver um bom emprego, sim. Mudou muito o mercado, né? Porque a vida da gente é uma montanha-russa e tal, né? Ainda mais com essa pandemia, tudo parou, existem fotógrafos realmente de fazer shows, realmente estão em dificuldade, né? Porque são mais jovens, né? Não tiveram tempo ainda de economizar alguma coisa e tal, ou ter um nome de maior projeção. Uh, então, eu acho que assim, muita coisa mudou por conta do avanço tecnológico, né? Então, aquilo que ainda foi a minha escola, eu sou um pouco ortodoxo nessa história, né? Para mim, fotografia é algo que você construiu com o olhar. Assim, é um instrumento que nós temos, né? Para fixar certas coisas, para interpretar certas coisas. Agora, com o advento da Photoshop, por exemplo, e outros mistérios que eu digo mistérios para mim, porque eu entendo muito pouco de tudo isso, né? Aprendo o necessário só para continuar trabalhando com câmeras digitais. E tem alguns assessores assim que me auxiliam muito, né, na parte técnica. Então, eu acho que muitos fotógrafos hoje estão se auto-intitulando artistas visuais, né? Então, muita coisa interessante é realizada, né? Outras nem tanto, porque eu acho que estamos num período assim, muita ebulição, muita poeira e tal. Então, acho que há transições, assim como quando a fotografia surgiu, ela foi combatida, né, e pouco respeitada pelos pintores, essa coisa toda, até que ela conseguiu desenvolver uma gramática própria. Então, acho que hoje está havendo um pouco essa mudança, né, o conceito do que é fotografia, né? O que eu acho que é que alguns curadores ou críticos que deveriam analisar isso melhor, para não chamar de fotografia o que deixou de ser, né? Fotografia, como diz o nome, é algo construído com o olhar, perdão, com a luz, né? E hoje em dia há uma manipulação posterior, né, a execução de a captação de uma foto, de uma imagem, né, ou mesmo nem se utiliza mais, né, uma câmera fotográfica para ser a matriz ou a origem, né, de um trabalho. São coisas que você recolhe daqui, dali, de arquivos, assim. E eu conheço alguns fotógrafos e aprecio e admiro. Mas eu nasci numa época diferente, né? Para mim, os valores, eu acho que a emoção realmente de você perceber, assim como quando eu fotografei aqueles dois rapazes carregadores de sacos de farinha e outras fotos que eu fiz, uma de uma escada rolante, que eu jamais imaginava que eu ia ver aquilo quando eu subi uns 4, 5 andares Sim. numa galeria lá da 24 de maio, e de repente eu olho para baixo e vejo aquilo. É muito emocionante. Eu sinto que eu não teria a mesma emoção fazendo um trabalho de gabinete, né? Uh, Citando aqui, eu acho interessante assim, o Álvaro de Campos, um heterônimo do Fernando Pessoa, né? Ele dizia, para mim, o olhar é uma perversão sexual, né?
Eu falei, nossa, qual delas? Mas, e ao mesmo tempo, a Leila Perrone Moisés, a grande crítica literária, Sim. analisou dizendo que, assim, que seria o olhar orgasmático. Né? Eu achei isso muito interessante. Né? Dizendo assim, parece só querendo chocar, não, eu acho que ninguém fica chocado com isso, mas, de qualquer forma, é realmente um prazer físico que você sente quando isso acontece. Né? De algo inusitado, que justamente por não ser programado, mas que você tem que estar atento, a sua mente tem que estar preparada para captar aquilo. Né? Um pouco assim como essa predisposição para surpresas que aparecem na sua frente. Daí, às vezes, você começa a tremer e balbuciar essa coisa toda, mas conseguiram fazer a foto, é assim, a glória. Cristiano, quem é a galeria que te representa aqui em São Paulo? Em São Paulo, a Dan Galeria, que tem a maior parte do meu trabalho, e com a pequena galeria do Mário Cohen, também tem uma parte de perdão, detalhes de arquitetura, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? Evidentemente, você quer mostrar com clareza um projeto qualquer, você tem que se recuar e contê-lo, né, dentro do quadro. Mas nessa arquitetura, os detalhes são sempre muito interessantes. Eu fotografei o piso da igreja capela, mas a igreja lá da Pampulha, né, de São Francisco de Assis, né, que como me proibiram de fotografar porque tinha quadros do Portinari, pinturas do Portinari, a Via Sacra, que não podiam aparecer por direitos autorais. Falei, pô, mas os turistas vêm aqui e fotografam. Ah, mas eles são turistas. Falei, qual a diferença? Entende? Se eu cometer um crime posteriormente, vocês podem me processar. Bom, mas então, isso que acontece, está dizendo assim, do acaso. Daí eu falei, bom, vou ver lá do alto, ver se eu queria era realmente fotografar lá do alto, sem que as pessoas lá percebessem. Mas subi até o coro e lá resolvi dar aquela conferida, olhar para baixo. E daí vi um desenho incrível, maravilhoso, né, do piso dessa igreja e que deu uma bela foto. E essa foto está lá na galeria do Mário Cohen. Então eu tenho essas duas galerias aqui em São Paulo que representam o meu trabalho. Eu estou sempre ansioso porque chega essa hora, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas um passarinho me contou que você tinha 2 ou 3 exposições esse ano que foram adiadas. Você tem exposições prontas para a hora que a gente conseguir sair desse isolamento? Pois é, não sei se elas vão ocorrer. Não, eu tinha duas, na verdade. Uma em Tiradentes, uma cidade que eu adoro, já estive lá várias vezes, lá trabalho e também por lazer, e que tem lá um grande amigo, Eugênio Sávio, ele organiza lá em Tiradentes um festival do Foto em Pauta, Festival de Fotografia de Tiradentes. E ele me convidou para fazer uma exposição e me ofereceu como espaço uma igreja. Eu fiquei maravilhado, porque é um espaço inusitado para uma exposição de fotografias. A única coisa que eu via era justamente aquela via sacra, né, que grandes pintores, né, colocam ao longo da nave. E eu, então, dei tratos à bola aqui, escolhi as fotos que tivesse algo a ver e como dispô-las naquela igreja. Na verdade, uma capela, maior que uma capela, nem tão grande quanto uma igreja. E isso eu ia embarcar com todas as fotos já embaladas, que plástico bolha, nossa, deu um trabalho muito grande para protegê-las. E tinha até a Dan Galeria ia me ajudar, ia transportar as fotos lá para Tiradentes. Isso na segunda-feira eu tive a notícia. Perdão, na segunda-feira eu ia embarcar para Tiradentes. Na sexta-feira o Eugênio me liga dizendo que não vai dar para fazer, porque é Uzi Minas, que tal. Então foi uma frustração muito grande. Né? Tinha uma outra exposição. Me perdoe interrompê-lo, nós temos menos de 1 minuto, os caras vão derrubar a gente. Você quer deixar uma mensagem para esse... Oi, diga, fala. Você quer deixar uma mensagem para esse pessoal que te ama aí? 150 pessoas aí. Então, bom, eu agradeço a atenção de vocês, o convite seu, que foi assim, uma oportunidade muito grande de eu falar. Gastei o tempo, assim, eu acho que aproveitei bem. Maravilhoso, maravilhoso. E espero um reencontro com todos aí que nos assistiram e com você também. Vamos fazer, Cristiano, o retorno. Sim, vamos competir com o Apocalipse Now.
Uma boa noite e muito generoso da sua parte novamente. Obrigado, Cristiano. Uma boa noite. Eu vou mandar o meu viagem a Tóquio para você autografar. Vamos combinar. Um abraço. Tchau, tchau.